Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que estamos de volta à Assembleia dos Santos. Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo 7, Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir, Senhor, o Teu direcionamento, mediante a mensagem da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Não aquilo que nós queremos que Tu fale, mas aquilo que Tu queres falar para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de confiança e fé em Deus. Confiança e fé em Deus. A ação de Deus na cruz do Calvário, através de seu Filho Jesus Cristo, foi mais do que uma autovindicação à vista da história humana do passado. O próprio Deus atribuindo a Ele mesmo a responsabilidade por aquele momento tão importante e decisivo para o destino da sua criação, no qual o texto áureo bíblico declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. No entanto, existe um pré-requisito que envolve duas condições: confiança e fé. Diga comigo: confiança e fé. Sem esse estado de condições, torna-se inviável a vida eterna para o homem. Você entendeu? Eu vou repetir novamente. Existem duas condições desse pré-requisito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Existe um pré-requisito, e nesse pré-requisito envolvem duas
condições, que são elas: confiança e fé. Sem esse estado de condições, não torna-se viável, não torna-se possível, não tem como o homem ser salvo e herdar a vida eterna. O primeiro, a confiança. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo aos Filipenses declara: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A segunda condição, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus vai declarar em Mateus capítulo 15, 28 o seguinte: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E então, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você lembra dessa passagem da mulher Sírio-Fenícia? Que ela vinha atrás de Jesus gritando, e simplesmente Jesus ficou em silêncio. Os discípulos disseram: olha, ela vem gritando aí atrás de ti, despede-a, para que não nos atormente mais. Mas interessante é que Jesus para. Jesus, naquele momento, ele diz o propósito, a missão dele, para que foi que ele veio. Mas aquela mulher, ela abre o coração de tal maneira que Jesus se agrada da fé dela. Enquanto nós não entendermos que a nossa fé, que a minha fé, que a sua fé é para agradar a Deus, viveremos em círculos. Tudo parece indo bem, de repente cai tudo por terra, como se fosse um castelo de areia na beira da praia. Por quê? Porque a nossa fé, amado, é para se relacionar com Deus. Agora tem o seguinte: a fé que não atua pelo amor é uma fé deficitária, é uma fé doentia, é uma fé raquítica, é uma fé que no final não vai produzir bons frutos. E a fé que atua pelo amor é a fé que honra uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou: que vocês se amem uns aos outros, que você cuide um dos outros, que você proteja uns aos outros. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira parte desta mensagem eu estou chamando de: minha fé não é circunstancial. Diga comigo: minha fé não é circunstancial. Veja aí, Romanos capítulo 4, versículo 1 a 3. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 1 a 3. Veja bem, a argumentação
do apóstolo Paulo de que somos justificados pela fé não é algo novo. O objeto da fé de Paulo é Cristo. A clareza da apresentação da fé em Cristo como meio de justificação torna a nova aliança uma aliança eterna, amados. O apóstolo Paulo segue apresentando um contexto de vida renovada em Cristo. Por isso que cai por terra todo tipo de argumentação que o evangelho de Jesus não é para a igreja. Temos que ter cuidado. Porque, veja bem, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, qual é o objeto de fé dele? É o próprio Jesus que o resgatou na estrada de Damasco. Temos que guardar o nosso coração. E na hora que Deus estava falando comigo através dessa palavra, era muito forte em mostrar, em trazer a realidade que existe um perigo que todos nós enfrentamos. Mas pastor, qual é esse perigo que enfrentamos? É o perigo do empoderamento. O perigo do empoderamento, pastor, sim. Porque se não dermos o devido louvor a Deus, estaremos tomando para nós mesmos. É incrível. Se não dermos o devido louvor a Deus, estaremos tomando para nós. Estaremos nos apoderando de algo que não nos pertence. O louvor, a honra, a majestade, a adoração é de Deus. A sua glória Ele não divide com outrem. Então a questão do empoderamento nos empurra para uma área muito perigosa. E se alguém envereda, se alguém segue o caminho do empoderamento, em dado momento vai chegar à conclusão que a força e o poder depende da quantidade do esforço e da dedicação investida. Olha que perigo, tá vendo? Se a salvação ela é por fé e não por obras, a fé é do imerecido, é algo que eu não mereço, e a obra é algo que eu me esforço para justificar, estarei perdendo tempo. Não há nada que possa mudar essa realidade. Não é nossa oferta, não é nosso dízimo, não é nosso comportamento, não é nada, não é nossa eloquência, não é título, não é nada que vai mudar essa realidade. Você é salvo por meio da fé, e o objeto da sua fé é Cristo Jesus. Então, o que você é, o que você faz, não depende de você. Não é você se esforçando mais, não é você se dedicando mais, que você vai chegar num nível que não vai precisar mais de ninguém. Não, pelo contrário. Pelo contrário, cada vez mais que você vai crescer, você tem que diminuir mais na presença de Deus. Com isto, eu não estou dizendo que você não tem que buscar capacitação, que você não tem que se esmerar naquilo que você faz. Não é o bom não serve, é o excelente. Você tem que ser excelente naquilo que você faz. No entanto, não depende de você, é apesar de você. É o dom que Deus te dá, é o fôlego de vida que Deus te dá, é a sabedoria que Deus te dá, é o discernimento que Deus te dá, que vai fazer com que você seja bem sucedido. Sabe o que é bem sucedido? É ter sucesso. Simples. É aonde você chegar, aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você colocar a sua mão, você é bem sucedido. Por quê? Porque o Senhor está com você. Porque Ele é o teu Deus, e a suficiência dEle é quem te conduz.
É debaixo das suas asas que você vai, ele vai te conduzindo. Então, a questão do empoderamento faz com que o homem natural se vista de algo que não é propriamente dele, que não é propriamente dela. Não tem bom, não tem esse, para não tentar se exaltar diante de Deus, para Deus não abater. Não tem nenhum bom. Há exemplo disso na Bíblia. É Nabucodonosor, mano. Quando ele olha para o palácio dele, está passeando, ele já tinha um decreto sobre a vida dele. Ele já tinha uma palavra. Ele já tinha uma ordem divina sobre a vida dele. Mas ele não se humilha. Mas ele não para de fazer o que ele estava fazendo. Aí quando ele chega no seu palácio, ele diz: isso aqui, ó, eu fiz para a minha força. Isso aqui foi eu que fiz, isso aqui é meu. Opa, no mesmo instante ele, pá! Quando ele cai no chão, ele já cai no chão com a mentalidade de um animal. Até pelos o seu corpo cresceu. Somente quando ele olha para o alto e reconhece quem de fato é Deus, é que Deus traz de volta a sua memória. Engana-se o homem que pensa que o esforço, que a dedicação, que eu investi tempo vai trazer benefícios ao seu bel prazer. Não, não, não. Possa ser que um período de tempo você se dê bem. Possa ser que você vá, você anda. Aí haverá um momento que Deus, não, tá, agora venha, volte, volte. Então, tudo acontece mediante um relacionamento íntimo e pessoal. E principalmente quando eu estou seguindo, quando eu estou prosseguindo na direção de Deus com uma única motivação. Mas pastor, qual é essa única motivação? Agradar a Deus. Essa é a única motivação. Quando ele percebe que você está indo na direção dele, você pode estar fraco, fraca, você pode estar debilitada, você pode estar de uma maneira que você não está aguentando mais, são muitas lutas, você foi traído, você foi traída, você se decepcionou, passaram você para trás, e você está só a graça mesmo. Quando Deus percebe que seu coração está inclinado na direção dele e a única motivação é agradá-lo, sai de perto, todos os seus inimigos irão cair por terra, todos. Quando uma obra não é de Deus, ela não subsiste. Não é o dinheiro do homem que mantém uma obra. Quem mantém uma obra é Deus. Somente Ele mantém a sua obra. Agora, em determinado momento, brincamos. É um perigo você brincar de esconde-esconde, porque enfraquece a sua confiança e você coloca em risco a sua fé. Então, quando você tem um relacionamento íntimo e pessoal, e principalmente segue na direção do autor e consumador da fé, Jesus Cristo, pode ter certeza, e ele olhar para você e perceber a intenção do seu coração, e encontrar que você está buscando agradar a ele, que é do seu coração. Quando eu confio e creio, e antes de crer eu confio, você tem que confiar antes de crer. Com Deus funciona dessa maneira. Então, quando você confia e crê que Ele é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem é que opera em nós? É o dínamo, é a dinamite, é o Espírito Santo. Então, tudo que pedimos ou pensamos, não, é mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí ele diz: a ele seja a glória na igreja. Olha aí, ó. Onde é que vai ser a glória? Vai ser na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Deixa eu falar uma coisa aqui que está queimando o meu coração. Qual é a ordenança de Deus? Congregai-vos. E nós temos que cumprir essa ordenança. Mas dentro desse congregai-vos existe um corpo. E esse corpo, ele é o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça. Então veja bem, não é o pastor, não é a pastora, não é líder nenhum que seja soberano sobre todos. O compromisso de Deus não é com o homem, o compromisso de Deus é com a sua igreja, é com sua noiva. E vou dizer uma coisa para você muito séria: ai daquele que tocar um dos meus pequeninos. Palavras de Jesus Cristo. Se eu dissesse assim: ai daquele que tocar no ungido. Não, você é ungido, sabia? Você não era ungido lá na questão da monarquia. O texto é lá no caso monárquico, lá na época de Davi, na época de Samuel, de Saul. Mas Jesus é quem diz: ai daquele que tocar um destes meus pequeninos. E Deus não vela pela sua palavra para cumprir? Então é o seguinte, ó. Abraão creu e confiou em Deus. A fé de Abraão fluiu da sua confiança em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, Abraão foi qualificado por Deus. Aleluia. Isso foi atribuído como responsabilidade a Abraão, mediante a fé, mediante a sua plena convicção. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, ó. Porque o apóstolo Paulo, na realidade, ele está fazendo uma citação. Quer ver? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Amém? Então, o que é que ele está fazendo em Romanos? No versículo 3, ele está fazendo uma citação. Ele está citando, ele está mostrando o que é que as Escrituras dizem. Aí eu quero perguntar para você: qual tem sido a intensidade do seu coração? Qual tem sido a intensidade do seu coração? Como você tem se apresentado diante de Deus? O que Deus tem falado para você? O que você tem entendido sobre congregação, sobre se congregar? Porque a nossa igreja é uma igreja em discipulado e pastoreio. Então, veja bem, os homens são discipulados pelos homens, as mulheres são discipuladas pelas mulheres. É verdadeiramente um divisor de água as nossas vidas. Porque além de você ser discipulado, de você ter sua discipuladora, o seu discipulador, você tem um pastor que te pastoreia. Eu tenho sempre dito aqui, amados, e vou repetir hoje: eu tenho as ovelhas dessa igreja, que são ovelhas de Cristo, como meus filhos
e minhas filhas. Eu amo cada um de igual modo. E a gente procura se alinhar com o que Deus está fazendo no corpo, amando uns aos outros. Porque este é a tendência da igreja do século 21 para se preparar para a volta de Jesus Cristo. A gente não precisa mais estar no meio de multidões. Tudo bem, como eu falei aqui um domingo desse, que o nosso maior embate, sabe qual é? É que nós sabemos que Deus é fiel, que Ele cumpre com a sua palavra, mas esquecemos que Ele já sabe o final. Ele já sabe o final. Ele já sabe como você vai terminar. Ele sabe aonde você está, como você estará. Aí eu disse aqui um certo domingo, que o templo dessa igreja já está pronto. Já está pronto. Agora é o seguinte, não tem pressa. Não tem pressa. Enquanto Deus não completar a obra que Ele tem para fazer, Ele não nos tira daqui. Então eu não estou aperreado. Me aquietei, estou descansando no Senhor. Agora, quando Ele completar a obra, isso aqui não vai dar mais, isso aqui vai ser pequeno. E Deus já tem tudo preparado. A minha fé está em Deus. Diga comigo, minha fé está em Deus. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída para a justiça. Romanos 4, versículo 4 e 5. O conceito de salário é totalmente incompatível com a graça. Você já viu? O homem é digno do seu salário. O obreiro é digno do seu salário. O trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. Entenda uma coisa, o conceito de salário é totalmente incompatível com a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus é um dom imerecido. Pois o primeiro é devido a quem se esforça. Ou seja, você recebe o salário porque você trabalhou, porque você mereceu, porque houve um esforço de sua parte. Já a graça não. Você não participa, você não merece, você não faz nenhum esforço para tê-la. Pelo contrário, a graça te alcança devido à infinita misericórdia de Deus, sua bondade e o seu amor. Amém? Abraão estava vivo para a atividade de Deus em sua vida, e essa vitalidade, essa força e vigor, essa vivacidade foi em fé. Deixa eu perguntar para você hoje à noite, quantos estão vivos aqui? Levanta a mão, por favor. Você está pronto? Você está disponível para Deus? Porque Abraão estava vivo para a atividade em Deus, com Deus e por meio de Deus. Porque em dado momento nós paramos para analisar, paramos para ponderar, paramos para rever o projeto, se estamos seguindo na direção certa ou se estamos perdendo força, ou se estamos embargando o processo. É preciso, amado, em dado momento é preciso você sentar, orar a Deus e perguntar: Senhor, o que é que eu estou fazendo? Será que você tem convicção de quem você é? Aonde você está? Para onde você está indo?
e com quem você está indo. Porque se você não for assertivo desse quesito, se você não tiver certeza de quem você é, aonde você está, para onde você está indo e com quem você está indo, por favor, em nome de Jesus Cristo, pare, reveja enquanto é tempo. Não temos tempo mais para ficar indecisos, porque estamos perdendo nossa vitalidade. Muitas vezes estamos perdendo nossa vitalidade com aquilo que não convém para a minha vida. E aí? Aí onde é que entra o perigo do empoderamento que eu falei antes? Por falta de quê? Por falta de clareza de quem realmente eu sou em Cristo Jesus. O Abraão foi diferente. Ele estava vivo para a atividade de Deus em sua vida. E essa vitalidade, essa força e vigor, essa vivacidade foi em fé. A resposta que Abraão deu a Deus fez com que o seu nome se perpetuasse por toda a história, chegando até os dias de hoje, como um exemplo do que significa ter fé. Mas, como exemplo, Abraão nos mostra algo mais. Você sabia? É aqui onde eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós paramos e examinamos a Escritura, você lembra que no início eu falei que a palavra de Deus, sempre que nós vamos lê-la, Ele nos revela algo diferente, Ele traz uma palavra nova, Ele traz algo novo para a nossa vida. Então, Abraão, como exemplo, ele nos mostra algo mais, que a fé não é simplesmente questão de resposta, é mais uma questão de onde está o foco da resposta. Você vê como é sério? Que a fé não é simplesmente uma questão de você responder, de você dizer que você tem fé, de você seguir por fé, de você viver por fé. Ele vai nos mostrar que a fé é algo muito mais profundo, é mais uma questão de onde está o foco dessa resposta. Aí onde é que está o teu foco hoje à noite? Como você se encontra? Que tipo de fé você está exercendo hoje? Aí no lugar onde você está sentado. É uma fé salvífica? É uma fé cristocêntrica? É uma fé que atua pelo amor? É uma fé desenvolvida? Porque temos tratado disso aqui, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Vai completar 7 anos. Então, como é que está teu coração hoje? Como é que está a tua fé? Qual é o foco dela? Porque uma coisa é eu ter fé para resolver minhas pendências pessoais. E quem é que não tem pendências pessoais para resolver? Me mostre um. Todos têm. Todos têm pendências pessoais para resolver. Porém, qual é o foco da sua fé? É resolver só suas pendências pessoais? Abraão não. O foco de Abraão era agradar a Deus, era confiar e crer no Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, aquele que vive, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite? Aleluia! Aleluia, Jesus. Pelo menos a metade da grandeza da fé de Abraão está no fato dele ter percorrido o caminho do panteão dos deuses. Mas pastor, o que é panteão? É um templo consagrado a todos os deuses. E Abraão, ele vai trilhar todo esse caminho pelos
pelo panteão babilônio, cananeus, egípcios, mas ele permanece firme, ele permanece convicto de quem ele era. Ele sabia que ele era um escolhido, ele sabia que Deus iria realizar o que prometera na sua vida. Então Abraão viveu períodos consideráveis entre esses povos, mas permaneceu depositando sua total confiança e fé no Deus Todo-Poderoso, e ouviu cuidadosamente e tempo bastante para escutar a voz de Deus, que ele dizia uma palavra nova, ao qual ele decidia responder de conformidade com a vontade absoluta e soberana do Senhor. Meu Deus, eu quero pelo menos na minha peregrinação, enquanto estiver aqui na terra, eu quero alcançar pelo menos 50%, eu vou ser bem ousado, dessa convicção. Saber que eu não posso me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não posso olhar para trás. Saber que eu sou amado por Ele, mas também saber que Ele ama meu irmão. Saber que Ele cuida de mim, mas saber que eu tenho que cuidar do meu irmão. Saber que se 7 vezes eu cair, Ele me levanta, e eu tenho a convicção que eu tenho que estender a minha mão para levantar o meu irmão. Ah, meu Deus! Mas sabe por que isso muitas vezes se torna inviável? Porque estamos nesse corpo, estamos nessa casa terrena. Mas espera aí, não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Aí Jesus diz, mas creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eita, meu Pai, aí isso sim, isso vale a pena. Isso vale. Não tem tesouro no terreno, não tem dinheiro, não tem nada. Os meus olhos estão fitos naquele que é bondoso, misericordioso e compassivo. Quando sua fé está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não interessa o lugar que você esteja, amado. Você pode estar até dentro do fogo, você pode estar na cova dos leões, você pode estar onde você estiver, Ele vai estar com você, e o fogo não te queimará, nenhuma chama arderá em ti, as águas não te submergirão, porque Ele está contigo. Tem algo que precisamos saber. Espera aí, onde eu estou fazendo a diferença? Onde eu estou, eu sou luz, eu sou sal. Porque para que serve a luz? A luz serve para iluminar a casa, amado. Se coloca num lugar alto para iluminar a casa. Para que serve o sal? Para dar sabor, para preservar. Então, se eu estou num lugar e se apresenta as trevas, e a luz que está em mim não refreia essas trevas, e o sal não está trazendo sabor, nem está preservando um ambiente saudável, sadio, peça para sair, sai de perto, saia enquanto é tempo, porque você tem que estar em um lugar para você ser um diferencial, porque quando você fizer a diferença, você é honrado, você é honrada. Você tem que olhar para dentro de você, examinar como é que está a tua vida, a tua caminhada com Deus, porque com Ele você não erra.
Todos à sua volta podem errar, pode até deixar você sozinho, mas Ele não deixa. Ele não deixa, Ele é fiel. Por isso que a nossa fé não tem que depender de circunstância. Você é fiel a Deus na alegria, na dor. Estava aqui sábado de manhã, 9 horas, no estudo de sabedoria. Aí quando terminou, disse: agora nós vamos nos vestir de velório. Vamos para um velório. Aí fomos para o velório. Vamos consolar uma família que estava triste por perder um ente querido. E hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Por quê? Porque um dia eu abracei essa causa. Porque eu confiei e criei e coloquei minha fé num Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que faz maravilhas. Ele me tirou da pedra do crack, Ele me tirou da prostituição, Ele me tirou de tudo que não prestava, assim, não passei por casa de recuperação, não passei por nada disso, apenas glorifiquei o meu Deus, debaixo do sangue de Jesus. Haverá um momento que pode até você teimar, porque você vai ouvir a voz de Deus, você vai receber o direcionamento, e você pode até teimar, você sabia? Porém, sua teimosia não subsistirá, não prevalecerá, mesmo você estando revestido da sua própria vontade. Você não vai ter êxito, porque em dado momento você vai discernir que é o próprio Deus que está te direcionando. Isso é, quando sua fé está em Deus. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 9. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: obrigado, filho, passe a Macedônia e ajude-nos. Está vendo aí? Ó? E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Atos capítulo 16, versículos 6 a 9. Nesse momento, Paulo não teve mais nenhuma dúvida que essa era uma ordem direta de Deus. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos capítulo 16, versículo 10. Quando sua confiança e fé está em Deus, o propósito dele se cumpre na sua vida, através da sua vida e na vida daqueles que já estão prontos para ser colhidos. Porque é você, mas é você mesmo que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida para libertar o síndico do seu prédio, para libertar aquela irmã que passa a noite, o filho dela pulando em cima do segundo andar, aquele irmão que mora na sua frente com um som nas alturas. É sua vida que Deus vai usar para resgatar a vida deles. Confiança constante ou entrega a Deus é o primeiro e único requisito do homem que é declarado justo. Você entendeu? Confiança constante ou entrega a Deus é o primeiro e único requisito do homem que é declarado justo. Para os judeus isso era um escândalo de grandes proporções. Eles não podiam aceitar que Deus pudesse absolver um homem culpado.
o ímpio, sabia? Eles não aceitavam, eles achavam que isso era uma agressão para a essência de Deus, que Deus não podia inocentar um homem, que Deus não podia justificar o homem pecador. Veja o retrato do coração petrificado do homem, totalmente largado da essência verdadeira de Deus. Primeiro, os judeus rejeitaram Jesus como Messias e, portanto, eles menosprezaram a aliança redentora que envolvia Deus e Cristo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja que coisa séria. Quando alguém não está na luz, quando alguém não está com seu coração totalmente limpo diante de Deus, esse alguém não se envolve com o corpo. Cada vez mais você vê essa pessoa se excusando, essa pessoa passando a largo. Por quê? Porque Jesus está dizendo que eles não se aproximaram da luz para que as suas obras más não fossem reveladas e consequentemente reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 a 21. Segundo, eles falharam em compreender o significado da confiança e fé da parte daquele que era ímpio. Tal confiança revela que o homem já não é mais um indivíduo sem Deus, mas antes uma pessoa que se entregou a tudo que Deus a tudo que Deus fez e a tudo o que Deus fará. Conclusão. Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Você percebe que Davi está declarando que bem-aventurado, ou seja, que feliz é aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Com isto está se confirmando a afirmação de Paulo referente a Abraão. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2. Fica claro que a justificação creditada a um homem é colocada em sua conta. Segue também que essa mesma pessoa, tendo seus pecados perdoados, dos feitos ilegais, de ter cometido coisas que transgrediu a lei de Deus, seus pecados foram perdoados. E tem mais: Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E há quem diga que ele ainda coloca uma placa: proibido pescar aqui. Veja que Deus misericordioso. O Senhor não coloca o pecado na sua conta. É incrível. Mas ele faz o quê? Ele atribui misericórdia. Meu Deus. Atribui graça. Atribui bondade. Atribui amor. Mas pecado ele não coloca na sua conta. Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou, amado, todo
pecado na cruz do Calvário. Só depende de você, só depende de mim querer, desejar ardentemente uma vida íntima e pessoal com Deus. Tão maravilhoso. Aleluia. Quando você confia nele e confia sua fé nele, ele te perdoa. Ele te envolve com seus braços de amor. Em lugar de um débito que jamais você conseguiria pagar, você recebe a justificação pela fé e não por merecimento próprio. Como pode um homem pecador ser justificado diante de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço a você. Eu queria que você levasse para casa. Como pode um homem pecador ser justificado por Deus? Deus concede a sua justiça àqueles que confiam nele. O Antigo Testamento afirma que Deus faz. O Novo Testamento mostra claramente o que ele faz. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, confiança e fé em Deus.